fez maravilhas aqui neste lugar. Oh Deus, só eu poder ver a irmã Franciele aqui louvando ao Senhor, para mim já é motivo de muita alegria. Mostrar que Deus é fiel. Oh glória! Vamos orar. Eterno Pai, soberano Deus, chegamos, Pai querido, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para orar, para interceder, meu Deus, nessa noite pelo Teu Filho, que vai estar ministrando a Tua palavra. Deus poderoso, usa com poder, usa com graça, usa com autoridade, mas fala com as nossas vidas, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Somos dependentes de Ti, Pai. Por isso, nessa noite eu te peço, fala com as nossas vidas. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço, Jesus, e entrego, Pai, o Teu Filho diante das Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Salve os irmãos de novo, então, paz do Senhor. A palavra está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Primeira Reis 17, 3. Os irmãos já acharam? Primeira Reis 17, 3. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no outro lado. E o vale estava entre eles. Os filisteus estavam de um lado, os israelitas estavam do outro lado, e o vale estava entre eles. Era Samuel. Foi erro meu. É 1 Samuel 17, 3. Primeira Samuel 17, 3. Os filisteus estavam do lado do monte, e os israelitas do outro lado do monte, e entre eles estava o vale. A palavra que fala da história de Davi, que todo mundo já conhece, fala esse detalhe, a igreja pode sentar, esse detalhe sobre o vale que estava entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. E diz que é um homem do exército dos filisteus, ele sobe, a Bíblia diz que ele vem subindo para afrontar o povo de Deus. Ele vem subindo para afrontar o povo de Israel. E diz que ele está subindo. Então ele desceu e depois ele subiu, porque ele estava do outro lado do vale. Ele desceu o vale e subiu, mas ele subiu para afrontar o povo de Deus. Então tem lutas, tem batalhas, e o Satanás, ele se levanta do inferno, porque ele vem de baixo e ele vem subindo, mas ele vem subindo para cair. Assim como na história de Davi, ele vinha subindo para afrontar o povo de Deus, para colocar medo, porque na verdade ele sabia que o povo de Deus poderia vencer os filisteus. E sabendo disso, que ele é astuto e mentiroso, então ele vem tentar fazer o quê? Colocar medo no exército de Deus para que ninguém desça. Porque se alguém descer, vai lutar com o gigante. E Jesus e Deus sempre colocou um vale, sempre colocou um propósito em cada vitória, em cada luta que o crente enfrenta. Então, toda vez que você se defrontar com o inimigo, primeiro vai ter um vale. Antes de enfrentar o inimigo, você vai ter que descer. Então, para receber qualquer coisa de Deus, sempre que alguém for receber alguma coisa de Deus, Deus pediu para se humilhar, Deus pediu para descer, para se colocar primeiro em posição e depois descer. Então Deus colocou no coração de Davi para ele descer. Davi resolveu descer aquele vale. Existia assim um exército de Deus, um exército de Israel, todos prontos, preparados, todos bem vestidos para a batalha, com roupa de batalha, com espada de guerra, com capacete,
todos eles bem vestidos e bem preparados à vista do homem. Só tinha um pequeno problema, ninguém queria descer. Todos eram soldados, todos eram grandes, muitos deles eram como Abinadab, e os irmãos de Davi estavam lá. Eles eram grandes em aparência, assim como a gente vê por aí, muita aparência, muita coisa grande, muita coisa que enche os olhos, e muitos exércitos inteiros que estão de pé, estão belos, estão lindos de aparência, estão grandes, são grandes, poderosos, mas ninguém quer descer. E a diferença fez no descer. Davi desceu, e Deus nunca vai dar vitória para quem não desce primeiro. Mas eu vou descer para quê? Eu vou descer, eu vou ter que me esforçar para enfrentar um gigante. Sim, toda vez que tu descer vai ter um gigante, mas quem garante a vitória é Deus. Deus já tem a vitória pronta, preparada. Quando Davi resolveu descer aquele vale, ele sabia que ia vencer, porque ele já tinha uma coisa que todo aquele exército de Israel não tinha. Não tinha confiança em Deus, mas ele tinha confiança. Então, para toda vitória tem um vale, e todo vale tem um gigante. Não existe nenhuma vitória, e tudo que você for enfrentar, toda vez que Deus quer te abençoar, antes da bênção tem um vale para descer. E se você descer, vai ter um gigante, sempre vai ter um gigante, porque Satanás sempre vai querer impedir que você desça. O que ele mais quer impedir, ele não quer impedir que eu esteja aqui bem vestido, de terno, de gravata, me apresentando, pregando bem ou mal. Se eu pregasse bem, eu poderia dizer que eu estaria pregando bem. Se fosse cantar bem, eu diria cantar bem. Não é grandes cantores, não é grandes pregadores, não é grandes congressos, grandes eventos que estão só na aparência, mas todos estão de pé. Porém, muito poucos querem descer no vale. E sem descer no vale, não é aprovado por Deus. Pode ser aprovado para o homem, pode ser aprovado pelos olhos do homem, mas não é aprovado por Deus. Então todo aquele povo não estava sendo aprovado por Deus porque não queria fazer uma única coisa, que era descer. Mas não queria descer por medo do inimigo. E Davi, confiando em Deus, sabia que se ele descesse, não seria ele que ia lutar. Deus está dizendo para ti hoje, tem um vale na tua frente, mas tem uma vitória depois do vale. Ainda que tenha um gigante te afrontando, esse gigante que está te afrontando, ele não está afrontando a ti. Pode descer o vale, porque se tu descer o vale, quem vai na tua frente é Deus. Quem vai derrubar o gigante é Deus. Esse gigante que está te impedindo de descer, esse gigante que está te impedindo de dar o passo à frente e de se humilhar na presença de Deus, porque a vitória vem somente depois de se humilhar. É Jesus poderoso. Então alguém se dispõe, Davi, ele se dispôs, porque ele confiava em Deus, ele desceu aquele vale. E assim como muitos outros, Davi, Moisés, eles tiveram que enfrentar o mar. E para entrar no mar eles tiveram que descer. Por quê? Porque mesmo quando a água saiu, eles tiveram que descer para entrar no mar. Então, ainda tiveram que passar por aquele mar. Mas quem abriu o mar foi Deus. E quem prendeu, quem segurou o exército de Faraó que vinha de trás do povo de Deus foi o próprio Deus. Quem parou eles no meio do mar e quem matou eles no meio do mar foi o próprio Deus. Israel não precisou fazer nada, simplesmente caminhar. Quando Moisés clamou, Deus disse: por que tu clamas a mim? É somente caminhar, somente entra no vale, entra, desce, porque quem vai na frente sou eu. E foi ele que deu a vitória para o povo de Israel. É Jesus, Deus de poder. Josué também teve que passar pelo Jordão antes da vitória. Naamã teve que mergulhar também, ele teve que descer 7 vezes no mar, no Rio Jordão, para a vitória dele, mas era só uma vitória. Ele desceu, ele ganhou aquela vitória, mas ele teria que continuar se humilhando. E às vezes a gente desce, tem pessoas que descem para receber apenas uma vitória, e aí recebe e continua a sua vida. Não vai ser só um gigante que vai ter na nossa vida, não vai ter só um mar, porque depois do mar o povo também teve que atravessar o Jordão, o povo teve que enfrentar outras lutas, outras batalhas, mas sempre que enfrentou uma batalha e desceu na presença de Deus, se humilhou, Deus deu a vitória para o povo. Deus santo e poderoso. O próprio Jesus, ele teve que descer também. Ele desceu um dia do céu para salvar a nossa vida, para salvar a minha vida e para dar vida a quem não tinha mais. Ele foi obrigado a descer. O próprio Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida, ele foi o primeiro a descer nessa terra. E ele não desceu só até a terra, ele se humilhou, ele se tornou servo e, se achando na forma de homem, ele ainda desceu mais, ele continuou descendo, ele desceu até o abismo e se humilhou até a morte, e morte de cruz.
Então ele foi o que mais desceu. Ninguém vai descer mais do que Jesus. E para seguir ele também vai ter que caminhar dessa maneira. Ele esteve nessa terra sempre se humilhando. Ele se colocou como servo, ele se humilhou e ele teve a vitória. Mas depois que ele passou, ele desceu na terra, mas depois quando ele subiu do outro lado, ele se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e recebeu um nome que é acima de todo nome. Então Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar aquilo que tu precisa e cada vitória que tu for colocar na mão de Deus, Ele vai te pedir para descer. Sempre vai ter um gigante, sempre vai ter uma luta, sempre vai ter um problema para te enfrentar. Mas tu sabe que se descer na presença dEle, não vai ter problema nenhum que vai te parar. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Então, eu quero ser justo, e em vez de eu ser abençoado, eu vou ter aflição, vai ter muitas aflições. Mas também a Bíblia não para por aí, ela diz, muitas são aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Então não vai ter nenhuma que vai te vencer. Vai levantar gigante de todo jeito, mas toda vez que tu descer na presença de Deus, toda vez que tu te humilhar e andar para onde Ele te mandou, a vitória já é certa. Glória. Então o gigante queria vencer por medo. Ele queria dizer, vocês não têm condições, vocês não podem, vocês são fracos. Ele queria colocar na mente do povo de Deus que o povo não podia vencer, porque ele já sabia que o povo podia vencer. Se alguém descesse naquele vale, Deus ia ir na frente, não importa quem fosse, não era só porque era Davi. Se alguém confiasse em Deus e descesse naquele monte, naquele vale, Deus ia derrubar o gigante. Então, porque ninguém se dispôs, Davi se dispôs, e Deus derrubou o gigante. E assim vai ser na tua vida hoje. Deus está dizendo, desce na minha presença, te humilha, porque é aquilo que eu te prometi, eu vou fazer, mas tu vai ter que te humilhar, vai ter que descer, vai ter que passar pelo vale. Mas depois do vale sempre vai ter uma vitória. Então a palavra é essa, irmãos. Não vou me estender mais. O que Deus está querendo dizer é dar um passo, mesmo que tenha que descer. E tu sabe que vai ter o inimigo se levantando, mas ele já se levantou porque ele sabe que já perdeu. Ele sabe que já perdeu, ele só está esperando tu dar um passo. Então se ele sabe que se tu der esse passo, ele sabe que se tu te humilhar na presença de Deus, ele já perdeu. Então ele vai tentar te atacar na tua mente, te dizendo que tu não pode, que tu não deve, e te colocando empecilhos para descer, dizendo que tu não pode, tu não deves, tu não tem forças. Mas se tu descer, a vitória já é certa. Então essa é a palavra de Deus para esta noite, amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a todos se colocar de pé nessa noite. Queria pedir para o presbítero Leandro passar aqui, vai estar orando a Deus nessa noite. Depois a irmã Jane já vai estar louvando um louvor. Fez maravilhas aqui nesse lugar. Oh Deus, só eu poder ver a irmã Franciele aqui louvando ao Senhor, para mim já é motivo de muita alegria. Mostrar que Deus é fiel. Oh glória. Vamos orar.